Mas vazaram antes que o Lula ia vir aqui e começaram a se mobilizar. Não, vamos colocar um monte de gente. Chegou pra mim aqui umas fotos com, sei lá, um cara que tirou uma foto com uns 12, 13 dispositivos. 13 é um número cabalístico nesse caso. Dispositivos, assim, sintonizados no Flow, ali presentes na live do Flow. Ou seja, um número absolutamente inflado, que inclusive dá pra eu ver que foi inflado. Menos da metade disso aí é espectador único. E eu também percebi, e eu espero estar enganado, mas eu percebi que quando o Lula bateu 1 milhão e pouco aqui, que foi perto de 1 hora de programa, ou acho que não, né? Acho que foi logo no começo ele bateu 1 milhão, né? Foi acho que 25 minutos. 25 minutos por aí. Então, eu percebi que logo ali a galera da campanha ali começou a pôr aí, ó, tá na hora de acabar, não sei o que, eu ainda consegui arrastar mais uma meia hora, 40 minutos. Eu fiquei frustrado mesmo. Eu tô frustrado, essa é a palavra. Eles meio que, tava esperando só bater o recorde do Bolsonaro ali, ficar um tempo que fosse considerado razoável pra eles. Pra mim, perderam uma puta oportunidade. Inclusive me perguntaram quem que eu achei que teve um salto, que se saiu melhor nesse movimento. Eu disse que foi o Bolsonaro, na minha opinião. Porque tudo que os políticos sempre quiseram em época de campanha é tempo pra falar. Meio que não deixaram o Lula falar. O Igor do Flow Podcast, o cara que apresenta o Flow, fez um vídeo falando sobre o episódio com o Lula. O episódio que ele participou, que teve 1 milhão de pessoas assistindo e que, teoricamente, seriam visualizações infladas. Aqueles números teriam uma quantidade de visualização a mais que não deveria contar, porque teria algum esquema aí por trás. Eu vou falar sobre isso, eu fico muito tranquilo de falar, porque no meu vídeo lá sobre o Lula no Flow Podcast, se você procurar aqui no meu canal, você vai ver que eu falo sobre isso já no começo, sobre os números no YouTube, a quantidade de visualização no YouTube, como o algoritmo do YouTube conta esse número de visualizações, e parece que as pessoas que falam sobre os números de visualizações nem trabalham no YouTube. Eu vou falar sobre o número do Lula no Flow Podcast, eu vou falar sobre os números do Bolsonaro no Inteligência Limitada, que ele botou 1.700.000 pessoas, eu acho, mas foi gente pra caramba, e que o apresentador do Inteligência Limitada também foi pro Twitter reclamar da queda de visualizações. Também dos vídeos que correram pela internet de pessoas ali que estavam com 5, 10, 15 aparelhos de telefone, computador, tudo aberto, rodando a live. A teoria de que teria uma máquina rodando as lives dos candidatos para aumentar o número de visualizações. Aê, caralho, vamos bater o recorde, porra. Calma que tem mais celular pra eu ativar. Vou ligar até mais uma TV aqui. Cara, a gente vai bater esse recorde do Lula, hein? Quanto que tá, hein? Quanto que tá? Falta pouco, hein? A minha parte eu fiz. Porque a disputa política, ela se perdeu. Ela não é mais uma disputa de projeto de Brasil, projeto para as pessoas viverem melhor, projeto, elaborar qualquer tipo de projeto, economia, projeto social. Isso se perdeu. E basta você ver debates regionais, que lá é escancarado como isso foi jogado de lado. Projeto, uma ideia que você tem, uma ideia que precisa ter etapa, precisa ter como vai fazer, da onde vai tirar dinheiro, quem é que vai trabalhar nisso, quem é que vai trabalhar naquilo outro, quem que vai comandar determinada pasta para elaborar um projeto, onde vai buscar esses especialistas para trabalhar nesse projeto. Tudo isso se perdeu no caminho e virou disputa de ofensa, disputa de acabar com a reputação do outro, disputa para ver quem ofende mais ou quem ofende de uma maneira mais elegante ou quem ofende de uma maneira que se transforme num corte para Reels, para TikTok, para viralizar na internet. A gente vai falar e aqui bem sincero, bem sensato, sem também passar pano, porque não é esse meu objetivo. Vamos começar pelo Igor no Flow, mas antes baixa aqui, clica no botão do gostei ou do não gostei, avalie esse vídeo, é importante até pra você não tá reclamando aí que não se sente representado por nada em lugar nenhum. Então você tem que começar a utilizar essa tua indignação de alguma maneira que não seja destruindo a política. Começa com uma maneira sensata, avalie o vídeo ali, se gostou, se não gostou, e coloca os argumentos
Se você concorda, inclusive, comigo, se você não concorda, dimigo, como diriam alguns youtubers aqui na internet. Comenta, deixa ali, discorre de maneira educada, tá? Ali embaixo também, depois que você se inscrever e ativar o sininho, tem o botão para você se tornar membro, caso você queira e possa, para apoiar o meu trabalho, porque eu faço tudo isso sozinho. Então, se você me apoiar, eu consigo produzir mais e mais conteúdo para vocês e, inclusive, arrumar alguém para me ajudar a trabalhar com isso aqui, tá? Falando do Igor e do Flow Podcast, uma das reclamações, inclusive, no vídeo do Igor, antes da gente chegar nas visualizações e dizer que o Bolsonaro também passou pela mesma coisa. Não é uma coisa do Lula, do PT, do Lula no Flow. Não, é do Lula no Flow, do Bolsonaro no Flow, do Bolsonaro no Inteligência Limitada, do Lula em qualquer outro podcast e de vídeos em geral do YouTube. O Igor e a equipe do Flow, inclusive, reclamaram de algumas coisas nesse programa do Lula. Algumas delas são horário fixo, que eles colocaram um horário ali para acabar, uma percepção de que chegou num número de pessoas assistindo e o objetivo foi atingido, entendeu? Que era passar o Bolsonaro, então já tá feito o nosso trabalho, vamos embora. Também reclamaram da maneira que estavam sendo tratados ali nos bastidores, não foi aparentemente no discurso do Flow, no relato do pessoal do Flow, de que a equipe do Lula foi meio desagradável com eles, meio mal educada, um pouco arrogante, não sei, tô buscando vários adjetivos para que eu encontre aquilo que se encaixa melhor, porque eu não tava lá, então eu não posso falar sobre as coisas que eu não vi, eu posso falar sobre o que eu assisti e sobre o vídeo do Igor e a minha percepção sobre isso. Sobre o horário fixo, assim, é coisa realmente de um pessoal que não tá entendendo internet. O horário fixo pra mim é um erro. Você chegar num podcast que acostumou as pessoas que assistem a internet, o algoritmo do YouTube pediu esse tipo de conteúdo longo, que agora ele nega, ele não quer mais, agora ele quer shorts, agora ele quer vídeo curto, mas antes o algoritmo do YouTube também foi alimentado e foi alimentando a plataforma para que se produzisse conteúdo cada vez mais longo, para que tivesse a cauda longa, que você prende quem está assistindo por muito mais tempo. A maneira de contar visualizações, até para anúncio, por exemplo, os anúncios que você vê, não conta mais por visualização, conta por retenção. O tempo que alguém fica assistindo esse meu vídeo ou qualquer outro, qualquer outra plataforma. O feed do Instagram, quando era só foto, ele também tinha um esquema de qual é a foto que prende mais as pessoas. Quando você tá rolando ali, quantos milissegundos a mais determinada postagem segura uma pessoa ou não. Porque o só curtir, o só olhar a foto, o só comentar já não é mais o suficiente para analisar os dados na plataforma. Então, no vídeo, de novo, se você for buscar o meu vídeo sobre o Lula no Flow, eu falo lá, inclusive, dos números que o Lula teve e que esses números poderiam ter uma variação. Por que que tem uma variação? No vídeo do Lula, no vídeo do Bolsonaro e no vídeo sobre qualquer outra pessoa de política ou não. Quando você tem um vídeo que viraliza, que despenca, que despenca não, né? Que explode de visualização, o YouTube volta naquele vídeo, o algoritmo volta para analisar essas visualizações para tentar entender o que é visualização de verdade e o que é visualização de mentira. O que o algoritmo considera como visualização de mentira. Aí é mais difícil. Bem mais complicado, até porque nem os criadores de conteúdo sabem como funciona o algoritmo do YouTube direito, nem os criadores e nem o YouTube. O YouTube perdeu esse controle exato do algoritmo, tanto é que eles não passam nada, nem para mim, que sou insignificante na plataforma, nem para nenhum outro criador de conteúdo. Felipe Neto reclama disso. Se você for ver outros vídeos de outros criadores há muito mais tempo, que o conteúdo era puro entretenimento, já se reclamava de algumas coisas. O que acontecia na época que surgiu os anúncios? As pessoas clicavam no vídeo e saíam do vídeo. As pessoas clicavam e saíam para gerar a visualização, para gerar a monetização.
teve que se encontrar uma maneira de entender qual é o clique, que é só clique e vai embora, e qual é o clique só para gerar monetização e vai embora. Porque senão o YouTube passa a depositar dinheiro de anunciante em visualizações que não existem. As pessoas não estavam assistindo nem o vídeo e nem o anúncio. Então, como é que se faz para analisar se é uma visualização de verdade ou não? Tem várias maneiras que eu também não vou entrar aqui nos termos técnicos exatamente, mas eu vou tentar transformar numa outra linguagem. Localização, sabe? Aqui onde eu estou gravando esse vídeo, se eu tenho 3, 4 telefone, o telefone, computador, televisão, um outro telefone de alguém que está aqui que conectou na mesma rede que eu, questão IP, por exemplo. A localização, que é onde estão essas pessoas. Se tem uma visualização vindo da minha conta, do meu IP, da minha localização, e existe uma outra visualização da mesma conta, do mesmo IP, da mesma localização, pode ser que seja uma visualização dupla, pode ser uma pessoa que abriu o vídeo em 2 lugares ao mesmo tempo, apenas para contar a visualização. E é assim que funcionam essas máquinas. Elas disseminam para vários telefones e isso para várias outras funções, mas nesse caso sendo usado para política, para inflar os números, para que se tenha uma percepção de que esse cara tem um alcance gigantesco. A máquina que existiu há um tempo atrás no YouTube, inclusive, YouTubes bolsonaristas, que eles ainda não abriram a boca para falar sobre isso, mas uma hora alguém vai cortar esse cordão umbilical e vai abrir a boca. Também tinha, não só isso, disparo em massa, disparo do mesmo vídeo, da mesma notícia, da mesma coisa em grupos de Telegram. Pra quê? Porque daí um vídeo tem um boom inicial, tem uma quantidade de clique que o algoritmo pensa, as pessoas estão interessadas nesse vídeo, eu tenho que entregar para todo mundo. Tem muita gente clicando e escolhendo esse vídeo, o que prejudicou inclusive outros conteúdos do mesmo nicho. Aqui eu tô falando de política. Então tinha conteúdo que estava pautando o assunto na internet, que estava sendo impulsionado de várias maneiras. De maneira, muitas aspas, orgânica, que não era orgânica, que era disparo em massa para vários e vários grupos, com chamadas extremamente sensacionalistas, mentirosas, às vezes nem tinha tanta relação assim com o assunto do vídeo, mas máquina gerando clique, máquina gerando interesse para o algoritmo entender que aquilo ali era interessante e entregar para outras pessoas. Se atrelou esse negócio dessa máquina e o YouTube teve que arrumar uma maneira de contar essa visualização. Se você clica num vídeo, assiste 2 segundos e sai, o YouTube vai descartar essa visualização. E provavelmente é isso que acontece nos vídeos do Bolsonaro, nesse Inteligência Limitada, e no do Lula. Tô dizendo que os dois usaram máquina para aumentar as visualizações? Não. Tô dizendo que existe essa possibilidade, que isso é usado. Goste você ou não. Goste você bolsonarista ou não. Goste você oposição do Bolsonaro ou não. Mas o fato é, o YouTube sempre revisa o vídeo e ele sempre revisa as visualizações e diminui. Eu passei por isso inúmeras vezes e eu tenho certeza que se a gente for perguntar para qualquer outro criador de conteúdo na plataforma que seja honesto e que analise dados do YouTube para criar conteúdo, ele vai te afirmar exatamente a mesma coisa. Vídeo sempre tem revisão de visualizações. Agora, você vai dizer que é só como aparenta o vídeo do Igor no Flow, que ele diz que isso aconteceu e que isso decepciona, e aí ele fica muito feliz de que o Bolsonaro tenha ido no Inteligência Limitada e tenha colocado 1,7 milhão. É um pouco você desequilibrar a balança. Mais uma vez você coloca todo mundo no mesmo balaio, o que não é justo. Não é justo por quê? Porque o Bolsonaro e o bolsonarismo trabalha com um gabinete exclusivamente para pautar assunto na internet. O Carluxo, né? O Carlos Bolsonaro, o filho do Bolsonaro, inclusive, era um desses que cuidava dessa história toda. Eles sabem como isso funciona.
E essa ideia de que olha só isso que aconteceu no vídeo do Lula, tá vendo como ele é desonesto? Os vídeos e os números do Bolsonaro é que são reais. Não são. Também não são. Tanto é que não são que você vai ver lives do Bolsonaro tendo visualizações revisadas. Seja visualização de gente que clicou e perdeu interesse, seja visualização de gente que quer fazer isso pra ajudar, porque virou uma disputa de visualização. Então você aí na tua casa, você pode abrir 2, 3 lives do Lula, uma no quarto, se você tiver uma TV no quarto, uma outra na sala, se você tiver uma TV na sala pra isso, uma no teu telefone. Isso tudo pode acontecer e o YouTube vai revisar e vai ver se ele considera isso visualização ou não. E mais, essa questão que eu te falei, da máquina que gera a visualização, a máquina que minera a visualização, é a máquina que distribui, essas máquinas que antes eram usadas para as pessoas ganhar seguidor na internet, essas máquinas que as pessoas usavam para ganhar like, essas máquinas que foram usadas no YouTube para impulsionar vídeos da direita e da direita, desculpa, errata, da extrema direita que tomou conta e matou a direita no Brasil. Isso aconteceu 2014, 15, 16, 17, 18, tudo isso correndo por baixo dos panos, porque ninguém estava na internet. Nenhum veículo de comunicação tratava a internet como um meio para também se comunicar, para também atingir a audiência. Era inimigo. E eles não sabem do que se trata disso até hoje, porque não estavam aqui na internet. E tem um monte de gente que estava e que continua e sabe do que eu tô falando. Você não pode tratar isso como uma coisa que nunca aconteceu. Isso aconteceu, isso começou por um lado, isso é berço do Bolsonaro e do bolsonarismo e do filho do Bolsonaro, dos filhos com S, dos filhos do Bolsonaro, e que agora o Bolsonaro tem um outro coach para cuidar do Bolsonaro na internet, mas a ideia é a mesma. A única diferença é que o Carlos Bolsonaro não gosta desse coach que tá agora. O Bolsonaro passou por revisão de visualizações nos podcasts que ele foi. O Lula passou por revisão nas visualizações nos podcasts que ele foi. Eu passo por revisão nas visualizações dos meus vídeos. O youtuber que você assiste, não só youtuber, canal de televisão, tudo isso passa por revisão de visualização, pelos números. Porque o YouTube não quer uma quantidade anormal de visualização para pagar uma monetização de uma marca que não vai ter o retorno. Esse é único e exclusivamente o objetivo da revisão de visualização, porque o YouTube também não está preocupado com democracia, também não está preocupado com a eleição, também não está preocupado com disseminação de mentira ou não. Não é essa a preocupação do YouTube. Eu vou repetir. Revisão de visualização no YouTube sempre aconteceu desde que eles começaram a monetizar os vídeos e que começaram a usar máquina para gerar clique, para entrar no em alta do YouTube, para espalhar para mais gente, para tomar conta de nicho. Sempre aconteceu. Os dois estão usando máquinas para inflar em números? Não sei. Não sei. E também não sei se o YouTube seria capaz de descobrir isso, porque o YouTube não é que não seria capaz, ele não quer se envolver nisso. Ele já deixou explicitamente que ele não está preocupado exatamente com isso. Ele está preocupado e ele tenta agir quando é uma coisa assim muito, muito absurda. Por exemplo, o terraplanismo correu solto no YouTube até então, segue correndo solto. Eles só se preocuparam com isso quando se transformou num problema de saúde pública. Quando isso começou a interferir na economia do país. Porque as pessoas estavam fazendo vídeos negacionistas para não se vacinar, para falar mal de vacina, para dizer que se transformava em alguma coisa, para dizer que não funcionava, para dizer que tinha microchip, para falar um monte de absurdo. Naquele momento, o YouTube também tentou fazer alguma coisa, mas nunca foi com o intuito de remover esse vídeo também, o que deveria acontecer. Isso segue acontecendo na plataforma do YouTube. O Facebook teve consciência de que o algoritmo dele, a maneira que as coisas estavam sendo distribuídas,
estava favorecendo extremistas em vários países e estava minando a democracia dos países. Estava sendo usado o algoritmo, e você já deve saber dessa história também, para encontrar perfil que existe um vaziozinho ali que pode ser preenchido por um diálogo extremista. E assim se virava o voto de uma pessoa e se transformava essa pessoa num eleitor do Trump, por exemplo. Agora, a contagem dessas visualizações nessas redes sociais, no Facebook, YouTube, Twitter e qualquer uma outra, não é com esse intuito. O YouTube não está preocupado em revisar a visualização porque, ai meu Deus, a democracia do Brasil. Não é isso. É a monetização do vídeo. E o Igor, inclusive, ele fala isso e me causa um pouco de estranheza, porque o Igor, ele domina muito bem o algoritmo do YouTube, ele entende muito bem, ele trabalha muito tempo com o algoritmo do YouTube, ele já reclamou muito sobre o algoritmo do YouTube. Coisas que eu tô falando agora. O Igor já reclamou antes do Flow Podcast, quando ele tinha outro canal de game. Quando criaram o Flow, também tinha essa reclamação. Não é uma novidade. Não dá para tratar todo mundo como a mesma coisa. Provavelmente, de novo, se tem máquina, se não tem número inflando, é o que virou o país, é o que virou a democracia graças ao Bolsonaro. Porque não tem como debater, não tem como mostrar proposta, não tem como discutir, ó, eu vou fazer isso e você vai fazer o quê? Tá dizendo que isso aqui... Onyx Lorenzoni no Rio Grande do Sul, em que o Eduardo Leite pergunta pra ele: qual é a tua proposta pra contrapor isso que você tá dizendo que é ruim? Se a minha proposta é ruim, se a minha proposta não serve, se a minha proposta é ridícula, é horrível, não funciona e causa dívida, qual é a tua proposta? O Onyx não tem nada pra falar. Você já deve ter visto esse vídeo. Ele não consegue responder, porque o objetivo e o foco não é passar por esse caminho. O foco é virar corte para rede social. O foco é plantar o caos. O foco é plantar a incerteza, a insegurança e o medo em tudo, em todo lugar ao mesmo tempo. Mais uma vez eu vou usar esse filme de referência. O bolsonarismo, ele cria a incerteza e a desconfiança de absolutamente tudo, assim como funciona a cabeça do Bolsonaro, que se acha perseguido, odiado, que acha que é injustiçado, que se acha que todo mundo odeia ele, que tá todo mundo contra ele. O Bolsonaro criticou a urna que elegeu ele e os filhos dele, eu já falei disso aqui. O Bolsonaro criticou as pesquisas eleitorais. O Bolsonaro criticou o STF, porque disse que não presta tudo que tá lá, tem que sofrer impeachment, ou aumentar o número de ministro, ou tem que tirar a força, que foi o que os bolsonaristas tentaram fazer. Pra quê? Incerteza, medo, caos. O Bolsonaro e o bolsonarismo colocaram esse mesmo medo, essa mesma incerteza no TSE, porque não dá pra confiar, porque agora teoricamente eles estariam ligados com o PT. Medo, incerteza, dúvida, para você desconfiar e achar que estão te perseguindo o tempo inteiro. O Bolsonaro fez isso com os algoritmos na internet. Eles acusaram o YouTube de tentar censurar canal de extrema direita. Eles acusaram o Twitter de tentar censurar perfis de direita, porque tinha perfil de direita declaradamente nazista. E eles acham que no Brasil a liberdade de expressão é inclusive para você defender partido nazista, como tem youtuber que participava do Flow Podcast que hoje vai pra Jovem Pan emitir opinião política. O Bolsonaro reclamou e criou o medo e a incerteza em tudo que ele tocou. Porque o único que tem que ter a palavra certa, o único que tá correto, o único que não se pode duvidar daquilo que se diz e que se faz e que se... é ele. E agora vai se criar justamente isso. Começou justamente com o Bolsonaro. O primeiro a reclamar dessa revisão de visualizações foi no podcast do Inteligência Limitada que o Bolsonaro participou. Porque já estavam reclamando de que o YouTube estaria prejudicando a campanha do Bolsonaro. Olha isso.
O YouTube tá preocupado em passar o anúncio, meu filho. Ele não tá preocupado se tá criando caos. Ele não tá preocupado se tem gente morrendo porque não tem vacina. Ele não tá preocupado se tem gente virando terraplanista e criando um buraco dentro de casa para armazenar comida. Eles não estão preocupados com isso. Tanto é que seguem monetizando esse tipo de vídeo. Eles estão preocupados com o anúncio ser entregue e visualizado. Se o anúncio não é visualizado da maneira que ele tem que ser visualizado, o YouTube corta a visualização. Então, calma, não é assim também. Agora, quanto às reclamações do Flow e do Igor para a equipe do Lula e para esse limite de horário, aí já também não posso argumentar sobre isso. Eu entendo a frustração do Igor, porque se eu fosse entrevistar o Lula, eu também não gostaria de ter um tempo limitado. Mas eu também entendo que o Lula é um senhor de idade. O Lula tá em campanha eleitoral. O Lula, ele tá viajando o país inteiro. Então ele vai... Não é que no Flow Podcast ele foi lá e limitou horário. Meu Deus, como ele é mau. Não, ele foi lá e limitou um horário. Ele vai na campanha dele na rua. Eu fui quando o Lula tava falando na rua e ele falou no microfone: ó, eu tenho que sair, porque agora eu tenho que ir ainda pro Rio de Janeiro. Em todos os lugares que o Lula vai, ele vai com a hora contada porque ele tem que sair daqui e viajar para outro lugar. Ele só não tá fazendo isso agora, na última semana das eleições, porque ele tá se preparando pro último debate que vai acontecer na Globo, lá no horário nobre, com William Bonner e tudo mais. Tô passando informação. Isso é informação, não é a minha opinião, tá? Mas de novo, eu entendo e eu também ficaria frustrado se eu fosse entrevistar e eu não pudesse fazer no formato em que o meu programa funciona, no formato em que o meu programa funciona melhor dentro do algoritmo, que o algoritmo pede, que eles também forçaram o algoritmo no Brasil, e também aquilo que o público tá acostumado a assistir, que é uma conversa longa, sem ser, como o próprio Igor disse, tentando forçar determinadas pautas, mas também você esperar que um político vá falar com você e ele não vai estar super preparado e que ele também não vai tentar pautar o assunto que ele precisa, sendo que ele se preparou e estudou para falar algumas coisas, aí é um pouco de inocência, eu acho, coisa que o Igor não é. O Igor não é inocente. Poderia, inclusive, eu acho que o Lula, se ficasse mais tempo, poderia ter muito mais frutos. Se fosse uma conversa muito mais longa. Não foi. Infelizmente não foi. Tomara que numa próxima oportunidade seja assim, se tiver essa oportunidade. Mas agora, em campanha política, eu também entendo ter um horário fechado, né? Você não vai querer falar com o principal candidato que está em primeiro lugar nas pesquisas e que as pesquisas estão flutuando muito e perde 2% a cada uma semana, ganha 2% na outra semana quando um brother do Bolsonaro atira contra a Polícia Federal. Existem várias questões em volta disso. O fato é, o que eu vi na internet foi máquina sendo utilizada pelo Bolsonaro e pelo bolsonarismo para tudo. No Twitter para disseminar e para tentar pautar o assunto mais comentado no Brasil e no mundo, para isso virar assunto nos jornais. Isso eu vi acontecer e conseguiram fazer isso por muito tempo. O que eu vi acontecer? Máquina do Bolsonaro criando impulsionamento, aspas, orgânico no YouTube para pautar o assunto do YouTube, que tinha que vir um monte de gente fazer vídeo para desmentir o que eles estavam tentando fazer no YouTube, o que acontecia no Telegram, de disparo de mensagem ao mesmo tempo, com um monte de mentira. Isso tudo eu vi acontecendo. E isso tudo faz parte da mesma máquina que cria visualização. O pai disso tudo no Brasil, do caos, da incerteza, da dúvida, do medo e da máquina sendo colocada para trabalhar na internet, para pautar alguma coisa ou não, seja ela verdade ou mentira, o pai é o Bolsonaro. Se você quiser continuar esse papo, continuar essa nossa conversa, tem outros 2 vídeos aqui na tela para você. Você pode se inscrever no canal, deixa o teu comentário sobre esse assunto, o que você acha sobre essa situação de TSE, teorias da conspiração do bolsonarismo, o bolsonarismo usando o jornalismo contra o jornalismo. Deixa tudo aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Me segue nas redes sociais também, @GabrielMonta.